Existe um dia na vida de uma pessoa que quase ninguém percebe. Um dia silencioso, invisível aos olhos humanos, mas extremamente real no mundo espiritual. É o dia em que Deus olha para uma vida, para um coração, para um caráter que foi aprovado por Deus no secreto e decide nesse dia liberar a prosperidade. E muitos vão pensar que a prosperidade depende de esforço, de talento, de oportunidades ou até de sorte. Mas a Bíblia revela algo completamente diferente. A Escritura mostra repetidamente que a prosperidade verdadeira não nasce apenas do trabalho humano. Ela nasce de uma autorização espiritual. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, lá no versículo 18, declara: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Observe bem que o texto não diz apenas que Deus ajuda. Esse texto diz que Deus dá força. Ou seja, existe um momento em que Deus libera a capacidade, direção, favor para que uma pessoa prospere. Mas antes deste dia chegar, quase sempre existiram processos. E esse processo raramente é confortável. Muitas pessoas estão em estações de escassez, de portas fechadas, de atrasos na vida, de limitações e de desertos financeiros. Elas oram, trabalham, tentam avançar, mas parece que tudo demora mais do que deveria demorar. E isso faz com que muitas pessoas pensem que Deus se esqueceu deles. Mas na maioria das vezes, não é que Deus esqueceu. É apenas a preparação. A Bíblia nos mostra um padrão muito claro. Antes da prosperidade ser liberada, Deus prepara o coração da pessoa. Porque a prosperidade, nas mãos erradas, destrói uma vida. Por isso que em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, ele nos declara: a bênção do Senhor é que enriquece, e essa bênção não acrescenta dores. Exatamente. Quando Deus prospera alguém, não é apenas dinheiro. É uma prosperidade que não destrói a alma, que não destrói a família, que não destrói o destino e o propósito. Mas, para que isso aconteça, Deus precisa ter certeza de que aquela pessoa está pronta. E é por isso que muitos passam por processos longos. Veja, por exemplo, José. José recebeu um sonho de Deus ainda muito jovem. Deus lhe mostrou que ele governaria, que sua vida teria autoridade e prosperidade. Mas entre o sonho de José e o cumprimento veio um processo. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado numa prisão. Humanamente falando, tudo parecia um atraso, tudo parecia perdido, mas espiritualmente Deus estava preparando um governante. Por que alguém que vai administrar abundâncias precisa primeiro aprender a fidelidade durante a escassez? Jesus nos ensinou isso claramente em Lucas capítulo 16, no versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Essa é uma das leis espirituais mais ignoradas quando o assunto é prosperidade. Muitos querem o muito sem passar pelo pouco. Querem a colheita sem viver a preparação. Querem a abundância sem desenvolver o caráter que sustenta a abundância. Mas Deus trabalha de formas diferentes. Antes dele liberar a prosperidade, Deus observa 3 áreas da vida de uma pessoa. A primeira é o coração.
porque prosperidade revela quem a pessoa realmente é. Se alguém já é orgulhoso na escassez, será ainda mais orgulhoso na abundância. Se alguém já é egoísta no pouco, será ainda mais egoísta no muito. Por isso Deus olha primeiro para o coração. O livro de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7, declara: o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. A segunda área que Deus observa é a fidelidade. Sim, fidelidade em pequenas coisas. Fidelidade quando ninguém vê, quando não há reconhecimentos, quando ninguém vai reconhecer o que foi feito. Fidelidade também quando ainda não existem nem recompensas para isso. Muitas pessoas pensam que Deus libera prosperidades, baseado apenas em oração. Mas a Bíblia mostra que Deus também observa nosso comportamento. Ele observa como a pessoa administra o pouco que tem. Porque se alguém não honra a Deus com o pouco, dificilmente honrará com o muito. A terceira área que Deus observa é a área da obediência. Obediência à palavra dele. Prosperidade verdadeira sempre está ligada à obediência espiritual. Por exemplo, alguém que não é leal e fiel à sua primeira aliança vai ser com a segunda, terceira ou num contrato financeiro? Óbvio que não. Em Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 2, está escrito: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Observe algo poderosíssimo nesse versículo. Ele não diz que apenas as bênçãos virão, ele diz que elas alcançarão. Isso significa que existem momentos em que a prosperidade começa a perseguir uma pessoa. Portas começam a se abrir, conexões aparecem, as conexões certas. As oportunidades surgem do nada e caminhos que antes estavam fechados começam a se abrir de formas inesperadas. Mas na verdade tudo isso acontece quando primeiro a vida está alinhada com Deus. E é exatamente nesse ponto que muitos perdem o momento da prosperidade. Porque Deus começa a preparar a pessoa, mas ela abandona o processo antes da hora. Alguns desistem no deserto, outros se revoltam contra Deus, outros entram em atalhos espirituais que parecem mais rápidos, mas acabam trazendo destruição. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios, capítulo 20, no versículo 21. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Ou seja, a prosperidade fora do tempo de Deus pode até parecer ser vantagem no início, mas ela traz consequências depois. Por isso Deus trabalha com processos. Davi é outro exemplo poderosíssimo. Davi foi ungido para ser rei ainda muito jovem, mas depois de ser ungido ele voltou a cuidar de ovelhas. Exato. Então imagine isso. Ele recebeu uma promessa gigantesca. Quando foi com Saul, ele foi ungido e no outro dia já foi coroado. Mas no caso de Davi, ele continuou no anonimato, cuidando das ovelhas no campo, sem ter palco, reconhecimento, nem coroa. Mas era exatamente ali que Deus estava formando o coração de um rei de verdade. E quando o dia certo chegou, tudo mudou rapidamente. E o mesmo Deus que permitiu todos esses anos de anonimato, colocou Davi no trono. E isso revela uma verdade espiritual muito profunda. Quando o dia de Deus chegar,
Mudanças que demorariam anos podem acontecer em pouquíssimo tempo. Porque não é apenas o seu esforço humano, é o favor divino a seu favor. Em Salmos capítulo 75, versículos 6 e 7, declara: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Isso significa que existe um momento em que Deus simplesmente decide exaltar alguém. Ele decide levantar, abrir as portas, ele decide liberar a prosperidade para essa pessoa. Mas esse dia quase sempre encontra a pessoa depois de um longo processo de preparação. E aqui existe algo muito importante sobre essa revelação. Muitas vezes o processo parece silêncio de Deus, parece atraso, parece que nada está acontecendo. Mas sim, no mundo espiritual, Deus está trabalhando no invisível. Ele está ajustando as conexões no network, né? Ele está movendo as pessoas erradas, tirando. Ele está preparando as oportunidades certas, alinhando as circunstâncias para que esse dia chegue. E quando tudo já está pronto, o cenário de repente muda. Foi assim com José. Depois de muitos anos de prisão, mas em um único dia, ele saiu da cela e se tornou o governador do Egito. Um único dia mudou tudo para José. Isso mostra que quando Deus decide prosperar alguém, o tempo da mudança pode ser repentino. Mas para chegar a esse dia, a pessoa precisa permanecer fiel no processo. Porque a prosperidade verdadeira não é apenas uma bênção financeira. Ela é sim uma responsabilidade espiritual. Deus prospera uma pessoa responsável espiritualmente. Deus também prospera pessoas que não vão abandonar os princípios da palavra dele quando a abundância chegar. Pessoas que continuarão honrando a Deus e suas primeiras alianças que tiveram dentro da vontade de Deus. Pessoas que não permitirão que a prosperidade destrua sua fé, sua família, seu destino. E talvez neste exato momento você esteja na fase da preparação. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, de limitações, de atrasos. Mas isso não significa que Deus se esqueceu de você. Pode significar que Deus ainda está preparando você para esse dia. Porque existe sim um dia que Deus determina, um dia que as portas se abrem para quem foi aprovado, para quem foi alinhado. Um dia que as oportunidades surgem e a prosperidade começa a fluir e até a perseguir. E quando esse dia chega, ninguém pode impedir o que Deus decidiu liberar. Porque quando Deus decide prosperar uma pessoa, não é apenas dinheiro que muda, é a história inteira dessa pessoa que muda. E na próxima mensagem que eu vou trazer, vou revelar algo ainda mais profundo do que isso. Os sinais espirituais que aparecem antes de Deus liberar a prosperidade sobre uma vida. Porque quase sempre, antes de uma virada financeira acontecer, Deus envia sinais. Sinais que muitos ignoram. E quem discerne esses sinais espirituais se prepara para a estação de abundância. Essa palavra falou com você hoje, permaneça firme no processo, porque Deus não prepara alguém para a prosperidade apenas para depois abandonar essa pessoa. Não. Quando Deus começa a obra, Ele termina. E o mesmo Deus que preparou José na prisão,
Davi no campo, Jó no sofrimento, ainda continua levantando pessoas hoje. E talvez o seu tempo esteja mais próximo do que você imagina. E eu venho aqui agradecer a todos que interagem com o meu canal, se inscrevendo, comentando. Se você ainda não comentou, vai lá e comenta. Eu aprendi muito com esse vídeo, eu aprendi muito com essa mensagem. Vai lá e comenta. E também se inscrevendo e compartilhando os meus vídeos. E se você quer continuar no crescimento espiritual e quer adquirir um material de alinhamento espiritual que eu tenho em Word, pode me entrar em contato com o meu telefone que está na foto do perfil e mandar a mensagem de alinhamento, para que eu saiba do que se trata, tá bom? É R$29 para quem tem dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.